Estamos direto da FEICOM 2026, no stand da Keyborg. A gente utiliza muito esse rapazinho aqui, chumbador químico, para instalar hoje todos os guarda-corpos que a gente comercializa pela Nordeste Esquadrias. A gente faz toda a sua casa e guarda-corpo é um item de segurança. E eu estou aqui com o Darcy, cara especialista em chumbador químico. Ele vai falar um pouquinho sobre onde podemos aplicar, qual é a garantia para vazamento. E isso vai fazer todo o diferencial quando você fecha as esquadrias do seu projeto. Darcy, me conta, qual é a vantagem de você utilizar o chumbador químico e um parabolt tradicional? Qual é a vantagem de um e a desvantagem do outro? Bom, nós estamos comparando aí uma chumbagem que é química com uma chumbagem que é mecânica, né? Então, a primeira diferença ela vai ser em relação à segurança que tu está fazendo, né? Um chumbador químico ele vai fazer com que o elemento, né, que tu está fixando, ele tenha ancoragem, né, química na superfície onde ele está em contato, né? Então, uma aplicação de um chumbador químico é um material bicomponente. Neste caso, esse produto que é o Q300 que nós comercializamos, ele vem num cartucho, como se fosse uma mesma medida de um cartucho de silicone ou de poliuretano. Então já começa a ter a primeira vantagem em relação a outros chumbadores químicos, que ele não precisa de uma pistola especial, ele pode ser utilizado em uma pistola, um aplicador tradicional normal. Dentro dessa embalagem nós temos dois êmbolos, cada um com um componente A e componente B, que nós simplesmente tiramos aqui o bico, colocamos esse bico helicoidal e extrusando ele, os dois componentes vão se misturar aqui, vai dispensar essa primeira parte e nós vamos introduzir ele na parte, na superfície, no orifício onde vai acontecer a chumbagem. A partir daí, essa aderência química ela é extremamente forte, né? Os testes de arrancamento, normalmente eles vão arrancar a superfície, né, o concreto em cone, ou vai romper o bloco, enfim, com o chumbador aderido, né, na superfície ou na estrutura. Ele vai tirar um pedaço. Ele vai tirar um pedaço da estrutura, ou seja, a parte mais frágil, né, ela não é a chumbagem, e sim a própria estrutura que está lá, né? Depois de utilizado o material, a grande vantagem desse produto para outros materiais que são bicomponentes em que tem que fazer a mistura é o fato de que eu simplesmente retiro o bico, limpo aqui a superfície e fecho de novo. E também tem a vantagem, Darcy, você me corrija se eu estiver errado, tem a vantagem de você não colocar uma quantidade diferente de cada produto, perfeito, né? Isso. Que é como dois produtos diferentes, exatamente. Se você não misturar a quantidade certa, você pode ter problema de não secar ou de secar e rachar porque teve uma quantidade diferença da outra. Exatamente. Nos sistemas tradicionais, que são de materiais bicomponentes, né, que são misturados, o componente A e o B, eu misturo os dois. Aquilo que eu misturei, aquela quantidade, normalmente isso é 1 quilo, né, de material, eu utilizo e tem um desperdício muito grande, seja por conta do modo como eu vou aplicar, porque eu acabo tendo que derramar no furo, até mesmo porque aquilo que eu misturei, ele vai curar, vai secar e eu não vou poder reutilizar. Então isso é uma grande vantagem, né, quando eu utilizo esse material, porque simplesmente eu vou usar somente a quantidade que eu preciso, com muito menos desperdício, tanto em termos de material aplicado, quanto eu poder reaproveitar a embalagem depois para outras aplicações, só trocando o bico de aplicação. E garantindo também que a quantidade de mistura está certa. Exatamente. Né? Normalmente o que o pessoal acaba fazendo em obra, ele acaba fracionando. E como esse compósito é o componente A e o componente B, muitas vezes esse desequilíbrio ele vai causar problemas de cura muito lenta ou de resistência final menor do que deveria por conta desse fracionamento.
Então, além desse material ele ter uma cura muito mais rápida, né? Ou seja, eu libero a área, o elemento que eu fiz a chumbagem muito mais rapidamente, tem essa questão do desperdício, confiança, confiabilidade, resistência, etc. As vantagens são muito grandes. E outro detalhe, né? Uma dúvida minha. Quando a gente aplica ele no concreto, ele realmente faz, além da chumbagem, ele faz também a vedação. Exatamente. Né? Exatamente. É diferente do parabolt, que ele Perfeito. não é vedado. Essa é uma outra vantagem, exatamente isso. Né? Porque o que acontece? Como tu está injetando uma resina, aí a resina vai ocupar todo o espaço entre teu elemento lá, ou ferro, ou uma barra, por exemplo, ela vai preencher todo o espaço entre a superfície e a barra. E ali ele vai vedar. O material não vai passar água, não vai nenhuma passagem. Inclusive, ele também tem resistência química, né? E essa é uma outra grande vantagem do material. Em alguns casos, tu pode necessitar disso também. Gente, isso é um detalhe muito importante. O pessoal de guarda-corpo brinca muito com guarda-corpo, acha que instalar guarda-corpo, fazer chumbamento de picolé pode ser utilizado em qualquer produto. Não é assim que funciona. É por isso que a gente está aqui na Keyborg, com o Darcy, falando um pouquinho sobre chumbador químico, que é o melhor produto para você colocar no seu guarda-corpo, evitar vazamento, rachadura de estrutura, várias vantagens que você está utilizando o chumbador químico. Darcy, obrigado, cara. Eu que agradeço. Por participar aqui do Obra em Debate e falar um pouquinho sobre um produto que muita gente não utiliza. Por achar que é difícil de utilizar ou até por vícios antigos. Muitas vezes também o pessoal acha que ele é mais caro. Só que se tu descontar o desperdício... Não, ele tem um custo-benefício vale a pena. Muito maior, vale a pena. Mais um episódio do Obra em Debate, direto de São Paulo, FEICOM 2026.